Salve, salve pessoal, vídeo novo no meu canal e hoje nós vamos falar sobre a Argentina. Já começamos descomemorando o aniversário do presidente Javier Milei, que fez o seu aniversário ontem. Estava lá no seu palácio, a Casa Rosada, foi receber os cumprimentos das pessoas que, entre aspas, estariam lá na frente para comemorar e celebrar essa data com ele, mas não tinha ninguém. Ou melhor, tinham estudantes que estavam em manifestação tomando a Praça de Maio, um local histórico muito importante para a luta da classe trabalhadora argentina. E por que os estudantes estavam lá manifestando? Esse é o debate do nosso vídeo de hoje. Então, o primeiro tema é o que se passa na Argentina nesse momento. Já tem mais de 100 universidades ocupadas por jovens estudantes, com apoio de docentes, apoio da população dos trabalhadores. E esse protesto ele se inicia quando Javier Milei veta a aprovação de uma lei, que era a lei do orçamento das universidades, que ia recompor a inflação para o orçamento das universidades. Isso é muito fundamental porque a Argentina, nesse momento, é o país com a maior inflação do mundo. Então, essa lei de recomposição orçamentária, não é que ela ia garantir a revolução na universidade pública argentina. Muito pelo contrário. Inclusive, nossos camaradas argentinos, que são os camaradas que se organizam na juventude do PSTU, recomendo que sigam aí no Instagram, soltaram um texto falando que, ainda que essa lei tivesse sido aprovada, teriam muitos problemas na universidade e na educação argentina. Mas pelo menos garantiria a continuidade nesse momento para que pudesse seguir a universidade aberta com os estudantes estudando, tendo aulas e tendo a possibilidade de se organizar para garantir um aumento do investimento. Porque hoje por hoje, o veto a essa lei orçamentária significa a ameaça à continuidade imediata das universidades, que não estão tendo verba para pagar sequer o mínimo para garantir o seu funcionamento, como limpeza, iluminação. O salário dos professores está muito corroído pela inflação e é em repúdio a todas essas medidas e a esse ataque brutal à educação que os estudantes estão, desde o início de outubro, fazendo manifestações. Mas é importante falar, essas manifestações estão acompanhadas de uma série de protestos da classe trabalhadora argentina. Logo no início do ano, o governo argentino aprovou um pacotão de ataques absurdos que se chamou Lei de Bases. E naquela época teve uma greve geral, que por alguns dias, algumas semanas, foi o acontecimento mais importante da luta de classes do mundo. Tal o grau de polarização e de enfrentamento que aquela greve geral gerou. E de lá para cá nós tivemos diversas outras manifestações também, muito fortes, de trabalhadores, não só da educação, mas da saúde, trabalhadores aposentados, etc. Por quê? Javier Milei é um governo de ataques brutais. Nós temos esse exemplo da Lei de Bases. Só para ter um panorama do que significa, a Lei de Bases veio embutida uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma série de privatizações, aumento do preço do aluguel, diversas coisas que degradam muito o nível de vida da classe trabalhadora, para além de já estar vivendo num país com um nível de inflação absurdo. E por que isso acontece, gente? É porque o governo Milei, ele faz a opção de continuar se submetendo ao que querem os capitalistas e ao imperialismo. Esse tema do imperialismo tem grande importância quando nós falamos dos países da América Latina, que são países coloniais, semicoloniais. E a Argentina é um país que tem um longo histórico de luta e de enfrentamentos e de submissão a organismos internacionais, como é o caso do FMI, Fundo Monetário Internacional. É um fundo que governa a Argentina, que manda e desmanda na Argentina. Então, quando nós falamos dos países coloniais e semicoloniais, qual é o problema? O problema é que são submetidos ao imperialismo através de mecanismos como este. E o Javier Milei é o cara que tem pleno acordo com que as coisas continuem funcionando assim. O Milei é um cara hoje da extrema-direita mundial, um cara nojento. Vocês devem ter acompanhado o período das eleições presidenciais argentinas. Ele é um cara, assim como essas diversas figuras da extrema-direita brasileira e mundial, que surge mais ou menos como um outsider da política, tem até uma trajetória um pouco diferenciada, mas assim, um cara altamente contestável e nojento, defendeu coisas absurdas como venda de órgãos, enfim. E tá alinhado com parte dos políticos mais nojentos do mundo também nesse momento. Não é à toa que faz acenos a Trump, não é à toa que faz acenos a Netanyahu, Israel, não é à toa que faz acenos a Bolsonaro, que nós sabemos que esse é o clãzinho de extrema direita do mundo. E o Javier Milei implementa na Argentina
Argentina um projeto ultraliberal de governo, como nós podemos ver através dessas medidas e leis e ataques que ele implementa, e faz isso junto com doses de repressão ao povo trabalhador, como, por exemplo, são as medidas implementadas pela responsável de segurança, Bullrich. Toda vez que tem manifestação, eles criam um caos no país, fazem perseguição aos manifestantes, já aprovaram um protocolo anti-piquetes, ou seja, que criminalizaria pessoas que estariam se manifestando. São todos temas de repressão às pessoas se engajarem ativamente na política, que infelizmente também não são novos pra gente aqui no Brasil. Certo? Esse é um pouco do contexto e do cenário em que ocorre essa situação na Argentina. Agora, vocês podem se perguntar, ok, mas e a esquerda argentina? O que está fazendo? Tal como no Brasil, o setor majoritário da esquerda argentina, um setor de uma esquerda capitalista, que lá são os peronistas, recentemente com a Cristina Kirchner, que foi a última presidente dos peronistas e tal. O que propõem os peronistas nesse momento diante dessa crise? Que se desgaste Milei. Calma, gente, não vamos fazer nada. Vamos esperar o cara queimar a cara dele, não vamos endossar mobilizações, não vamos nos enfrentar, não vamos nos chocar com o Milei nesse momento. Vamos deixar que ele vai naturalmente se queimar. Bom, isso é uma medida que volta e meia a gente vê sendo implementada pela esquerda institucional, capitalista, reformista, que é uma medida de levar adiante um desgaste, mirando lá na frente uma eleição, para a rejeição ao presidente aumentar, para quando for o momento das eleições presidenciais eles poderem eleger alguém no lugar. São coisas que aqui no Brasil a gente também vê, por exemplo, quando o PT, que é o partido hegemônico da esquerda aí, se nega, e quando Bolsonaro era presidente, se negou diversas vezes a chamar manifestações, a levar adiante a luta direta, e manifestações que ocorriam de fato, estavam em vigência, dos trabalhadores, quando optava por não fazer nada disso, falando, não, calma, vamos esperar para derrotar nas urnas, porque agora o Lula pode concorrer, etc. Enfim, são semelhanças que a gente vê aí no cenário internacional, e os peronistas nesse momento não conseguem representar uma alternativa porque fazem parte do mesmo jogo. É muito semelhante, gente, aqui ao Brasil. Sabe aquele fenômeno da polarização? Que Lula e Bolsonaro precisam um do outro para ficar brigando e coexistindo? A esquerda capitalista e a direita, a extrema-direita e os demais setores ideologicamente de direita tal, também precisam um dos outros para ficar guerreando entre si, polarizando, ocupando os holofotes da mídia, etc. Enquanto tudo isso segue, quem se ferra é a classe trabalhadora. Para além de tudo isso, eu diria que inclusive tem algumas outras semelhanças com o Brasil. Claro, gente, aqui não se trata de um vídeo para analisar nos mínimos detalhes a situação da Argentina e do Brasil e buscar na minúcia o que é parecido e o que não é. Mas, assim, acho que é um exercício interessante de reflexão a gente tentar buscar coisas que nos recordam aqui da nossa situação nacional. Eu tenho visto essas manifestações, acompanhado os vídeos e tal, inclusive recomendo que vocês acompanhem a página não só da Juventude do PSTU da Argentina, mas recomendo que acompanhem pela página da Liga Internacional dos Trabalhadores e do próprio PSTU da Argentina, que está compartilhando os vídeos. Mas me lembra muito que foram aquelas manifestações estudantis no início do governo Bolsonaro, em 2019, o que era o tsunami da educação. E lá e aqui, né, fica demonstrado que o movimento estudantil relacionado aos temas da defesa da educação pública e tal, o movimento estudantil pode cumprir um papel muito fundamental para lutar contra a extrema-direita. Eu não acho que é por acaso, porque aqui, como lá, as figuras da extrema-direita criam narrativas absurdas em relação ao que se passa dentro da universidade pública. Vocês devem lembrar o que o Bolsonaro dizia aqui no Brasil, que as universidades são tomadas do marxismo cultural e tal. O Milei tem um discurso muito semelhante em relação à Argentina e também ele questiona quem são as pessoas que estão dentro das universidades. Meio que leva adiante uma argumentação que é tipo assim, não teria problema atacar as universidades porque nas universidades só tem gente rica. Eu tenho certeza que você aí já deve ter ouvido um argumento bastante parecido com esse aqui no nosso país. E toda vez que alguém vem com algum projeto de cobrança de mensalidade na educação pública, como inclusive tem um vigente nesse momento aqui em São Paulo, pelas mãos de um cara do Partido Novo, toda vez que surge isso é também, porque na universidade pública só tem gente rica. Evidente que é necessário que tenham mais pessoas da classe trabalhadora nas universidades públicas, mas nem no Brasil e nem na Argentina a situação
situação é a de que apenas as elites frequentam esses espaços. Aqui nós temos as leis de cotas que foram aprovadas e são um mecanismo importante para que setores periféricos da sociedade adentrem na universidade. E lá, inclusive, a educação é um pouco diferente, mas, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, a UBA, que é a universidade número 1 da Argentina, ela não tem vestibular. Isso é muito interessante, inclusive, para a gente refletir sobre as nossas lutas aqui no país mesmo e como nós podemos fazer para ter uma educação que abarque mais setores da classe trabalhadora. Certamente lá deve ter muita coisa para melhorar também, precisa ter mais gente dentro da universidade, mas enfim, coisas para a gente refletir. Inclusive, os jornais aí de setores da esquerda da Argentina, o que mais tem debatido nesse momento é demonstrar dados para falar, olha, aqui nas universidades, a maior parte dos estudantes trabalham, nós não temos composições de elites, para a gente ver discursos ideológicos levados adiante pela extrema-direita para, por um lado, invalidar a universidade, por outro, travar uma guerra mesmo com esse setor das universidades públicas, lá e aqui. Então essa foi uma semelhança, mas digo para vocês, outra semelhança que eu pensei é que, curiosamente, no ano de 2024, o Brasil também teve uma manifestação nacional bastante forte da educação, que inclusive também teve ocupações de universidades. Não no grau da Argentina, lá a luta está muito mais forte, mas aqui foi uma luta fundamental. Só que tem uma pequena diferença que é, lá a luta se choca com o governo de extrema direita, como nós também no passado já fizemos aqui, mas aqui a nossa luta se choca com o governo Lula, que curiosamente, apesar das diferenças, também ataca a educação para atender aos interesses de organismos internacionais e do que querem os setores capitalistas e imperialistas. Por exemplo, parte do debate que nós fizemos aqui no Brasil central não foi sobre o arcabouço fiscal, que foi a medida econômica fiscal implementada pelo Haddad, o Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Economia, e o governo Lula, que dizia que o Brasil continuaria se comprometendo com o pagamento da dívida pública, relembrando que a dívida pública consome mais da metade do nosso orçamento, e é justamente este o problema, porque uma vez que 50% do orçamento da União vai para isso, você está deixando de investir em áreas sociais como saúde, educação, etc. E isso é parte do problema do subfinanciamento das universidades públicas, da educação pública, é parte do problema da gente não poder investir, abrir mais vaga, ter mais permanência estudantil, poder proporcionar que o estudante trabalhador tenha condições de estudar sem trabalhar, etc. Porque não tem dinheiro. Ou melhor, tem, mas está indo para esses caras. Tal qual na Argentina. Tem dinheiro, mas o governo faz uma opção de se subordinar aos interesses do que querem organismos internacionais. Aqui, com o mecanismo da dívida pública, lá também com o mecanismo da dívida pública e demais interesses do FMI, etc. Apesar das diferenças e tal, são temas que eu acho que são de grande serventia para a gente refletir sobre as nossas lutas nesse contexto de América Latina e a gente perceber que, inclusive, a luta que nós temos que travar é muito profunda. Para ir encaminhando para o fim, 2 temas que eu quero comentar. O primeiro, quais os próximos passos da luta na Argentina? Nós temos que esperar que na Argentina soprem ventos de continuar alastrando essa luta, continuar ocupando mais universidades e que os estudantes das universidades que já estão ocupadas consigam trazer mais pessoas, mais apoio da população, mais professores para dentro das ocupações que estão sendo vivas. As universidades estão tendo aulas, mas aulas autogestionadas pelos próprios estudantes que estão tomando conta da universidade mesmo. Então, muito interessante ficar de olho nisso. Espero que se alastre e se fortaleça, mas digo para vocês, a luta pela luta, ela tem um limite que é, conquistar o investimento do orçamento, certo? Ou seja, conseguir revogar o veto do Milei a essa lei que seria aprovada. Mas como os nossos próprios compas da juventude do PSTU dizem, não é que com essa lei tá tudo perfeito e resolvido. Nós temos que continuar lutando por mais investimento em educação. Em última instância, quando a gente for perceber como fazer para resolver, para ter todo o investimento possível do mundo para a educação e para todos os serviços sociais, o que nós precisamos fazer? Bom, você vai ter que se enfrentar com o interesse dos capitalistas, que pegam esse dinheiro que existe nos países, mas que é direcionado para o bolso deles, para o interesse deles. Tem que se chocar necessariamente. Ou você escolhe, ou você investe em educação pública e proporciona que mais trabalhadores possam entrar nas escolas e universidades, ou você segue pagando dívida pública, ou você manda dinheiro para os banqueiros e para os empresários, ou você abre vagas à torto e à direito em todas as universidades, acaba com o vestibular, toda a população tem o direito de estudar com salário, recebendo um salário para poder estudar, ou uma bolsa, ou seja, como a gente chame, ou você faz isso,
ou você continua destinando verba para empresas que lucram, inclusive, com a educação, como existe aqui e lá. São temas para a gente pensar que estão em contradição um com o outro e que, para além dessa luta específica, porque conquistando o orçamento agora, ano que vem a universidade pode parar de funcionar de novo lá na Argentina. Então a luta tem que seguir. E para ela ser vitoriosa até o final, vai ter que se enfrentar com os capitalistas. Então, em última instância, está em jogo se o movimento estudantil e a galera que está lá ocupando vai conseguir encampar um programa e bandeiras de luta que não se restringam a essa manifestação nesse momento, mas que inclusive consigam apresentar um projeto de país, que não submeta a educação e nem nada, nem saúde, nem moradia, nem nenhum tipo de serviço público ou coisa que nós precisamos no nosso dia a dia, não submeta aos interesses de gente que é 1% da sociedade, que não é gente que produz nada, mas que são as pessoas que controlam o funcionamento dos países e do mundo. Então, toda a força, as ocupações e as manifestações na Argentina, que elas se alastrem, se fortaleçam, que se unifiquem com setores da classe trabalhadora. Eu sei que tem setores da saúde, os aposentados que estão em luta e que podem vir e fortalecer toda essa peleja que está sendo travada lá, mas também que os estudantes consigam ter um norte político, um horizonte que vá para além desse momento, para que eles entendam o que fazer, para que essa luta seja cabalmente vitoriosa, para que nunca mais se precise travar esse tipo de luta em defesa da educação. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: por que falar da Argentina? Às vezes algumas pessoas perguntam, né, tá, mas isso tá acontecendo lá, não tem nada a ver com a gente aqui. Por que que vocês gostam de ficar dizendo que estão em solidariedade às lutas dos outros países? Isso faz alguma diferença? Bom, faz. Primeiro porque, como o nosso bom e velho mestre Marx já disse, os trabalhadores não têm pátria. Uma vez que você entende que você faz parte de um grupo social que se chama classe trabalhadora, que independente do país, tem uma vida muito marcada pelo mesmo problema que se chama exploração capitalista, você entende que, apesar das diferenças e especificidades desta exploração capitalista se dar em cada país, nós temos uma vida que é muito mais próxima, cujos problemas têm a mesma causa e a mesma origem. Então isso faz de nós irmãos divididos por fronteiras nacionais, mas isso faz de nós integrantes de um mesmo grupo. Então toda a luta em defesa da educação pública, seja onde for, fortalece a demanda por uma educação que a classe trabalhadora tem acesso e direito. Toda a luta contra aqueles que nos roubam, nos exploram, que tiram dinheiro de nós para ficar aumentando sua ganância e seu lucro, toda a luta assim é uma luta que ajuda a gente a ter uma vida melhor, a ter salários melhores, a ter mais renda, uma vida mais digna. Toda a luta em solidariedade é uma luta que, inclusive, abre os olhos de mais pessoas para que elas parem e percebam: nossa, ali está acontecendo algo que eu devia saber o que é. E uma vez que mais gente sabe o que é, isso pode aumentar a pressão internacional a favor de que tenha orçamento para educação na Argentina. Isso pode aumentar a pressão internacional para que se continue mobilizando contra o governo Milei. Pode aumentar a pressão internacional para que as pessoas entendam o que significam estes governos de extrema direita hoje no Brasil, na Argentina e no mundo. E é uma luta muito fundamental. Eu diria que para você, jovem, que está assistindo aqui ao canal, essa é uma das lutas mais fundamentais da nossa geração. A luta contra o sistema capitalista e os seus fantoches desse momento, que são os governos de extrema-direita e os falsos amigos da classe trabalhadora, que são os governos peronistas, reformistas, lulistas no Brasil, os governos de conciliação de classes. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui nesse momento experimental do canal, ainda entendendo como vai ser o nosso cenário, entendendo como é o formato de gravar os vídeos, o tempo, etc. Nós ainda estamos numa fase realmente experimental do canal, então nós precisamos do seu feedback para saber o que está dando certo ou não e que você nos diga o que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Gente, deixa o like, se inscreve e comenta aqui qual o próximo tema do vídeo que você quer ver. Tamo junto, até a próxima!